Olá, gente, tudo bom? Boa tarde para todos vocês. Faz um tempinho, né? Faltava esse vídeo entre outros. A correria é grande, mas o pensamento e o coração conectados com muitas coisas para nosso entendimento, para nossa compreensão, para a nossa trilha em direção ao autoconhecimento, que é de suma importância. E para o autoconhecimento a gente sabe que sem conhecimento é difícil chegar num patamar mais elevado, quer dizer, não que não chega, é mais demorado, porque se a gente não tem compreensão de várias coisas, acaba não entendendo e a gente acaba achando que está tudo bem assim e é tudo normal assim do jeito que é e acabou, né? Então, dando continuidade às leis universais, que a última lei, né, que falamos foi sobre a lei do silêncio, e eu falei que diria sobre a lei da projeção. É praticamente uma lei na qual eu venho me trabalhando bastante. Foi quando me caiu a ficha em relação a essa lei, qual era o propósito dela. É uma lei que dá uns tapas na cara da gente bonito, mas a gente não pode se depreciar por isso, achar que a gente não é capaz de mudar nosso comportamento, nossos pensamentos. Tudo isso faz parte de uma grande ilusão e de crenças que a gente tem sobre nós mesmos e de tudo que está externo e que acaba refletindo na gente. Então, a lei da projeção é basicamente tudo aquilo que eu vejo no outro de positivo, eu tenho. Mas também tudo aquilo que eu vejo de negativo no outro, eu também tenho. Você fala, nossa, Glau, e agora? Como assim? Né? Então significa que eu tenho uma conhecida assim, que é fútil e ela... Estou dando exemplo bem besta, tá? Mas assim, exemplos do dia a dia e que incomodam a gente, desde uma formiguinha, dizendo em relação ao tamanho não da formiguinha em si, né? Até uma coisa maior que possa incomodar-nos bastante. Tudo o que incomoda a gente está na gente. Então, se essa questão desse exemplo que eu utilizei da futilidade, se a futilidade de alguém, de um próximo, uma prima, um irmão, qualquer coisa assim, me incomoda, não significa muitas vezes que eu sou fútil em relação comparando o porquê da futilidade da pessoa, mas certamente eu tenho esse padrão de futilidade, né? Esse contexto de futilidade em algum aspecto na minha vida, porque se incomoda, significa que eu tenho que olhar para isso. Então, basicamente tem coisas que a gente no dia a dia que acontece, falar, nossa, se fosse há tempos atrás, tal acontecimento de hoje, nossa, eu teria ficado muito brava, eu teria reagido de tal e tal forma. Hoje, nossa, até me surpreendi, porque aconteceu tal coisa e eu não tive sintoma nenhum em relação a isso, não tive uma reação agressiva, não tive nada, quer dizer, não me afetou. Então significa que nesse quesito você já adquiriu consciência, já compreendeu, deve ter trabalhado de alguma forma em relação a você, que às vezes você nem se deu conta daquilo, mas na maioria das vezes com certeza você se deu conta e começou a trabalhar algo em você para que aquela coisa, aquela situação não te atingisse, né? Porque enquanto ela incomoda, significa que nós não estamos curados em relação àquilo. E aí entra uma outra coisa que é o perdão, que isso é um tema para o próximo vídeo, mas que eu quero deixar aqui essa palavrinha bem assim acentuada no sentido da gente meditar sobre o que seria o perdão. Eu só vou ser capaz de perdoar alguém a partir do momento que eu me perdoar. E falando em lei da projeção, quando eu me dou conta de que algum comportamento, críticas, porque a nossa mente critica e julga o tempo todo, e enquanto eu não me empodero, que se empoderar é o tal do vigiai e do orai, né? Porque eu estava pensando aqui, porque é orai e vigiai, mas primeiro a gente precisa vigiar. O que seria o vigiar? O que eu estou pensando? O
que sentimento que eu estou tendo em relação a tal pessoa, ou até isso que me causou mal-estar, que me irritou, que me incomodou. Isso são sinais, são pontos, são as chavinhas, os emaranhados, né, como falam a constelação, são palavras que vêm para a gente poder fazer associações também, são emaranhados que cabe somente a nós desmanchar esse emaranhado. Como? Olhando de frente, sem medo algum, para essa questão que nos incomodou e começar a perguntar para você, para o teu coração, para o teu interior, por que que isso me incomoda? Da onde vem isso? Porque não é consciente. Até que a gente não pare para pensar o porquê que incomoda, fazer uma meditação, isso é uma prática de meditação, né? Começar a analisar por que que tal situação, tal pessoa, tal coisa me incomoda. Isso é só um sinal que o universo está te dando através das suas leis, que é algo que você precisa tomar mais atenção. E enquanto você não olhar para isso de frente e falar, bom, eu estou querendo aprender, estou querendo reprogramar, transformar esse meu sentimento, essa coisa eu quero descobrir, para transformar a gente precisa compreender, porque depois que tem a compreensão do porquê que você sente aquilo, porque certamente está linkado a situações de infância, a coisas mal resolvidas em outros momentos, e que vem situações como essas, né, esses mal-estares, isso me incomoda, e eu não quero olhar para isso. Enquanto a gente não olhar para isso, nós vamos ficar rodando em torno do rabo. Então, você que busca uma evolução, né, interior, estamos assistindo N episódios de várias situações que não é fácil visualizar, olhar para tudo isso e tentar olhar com compaixão para quem atua, para quem pratica, para quem sofre tudo isso, né? Então, é de suma importância nossa, sim, emanar amor, emanar luz, fazer orações. Todos nós precisamos, o planeta está gritando por um tempinho que a gente gaste conosco, mas com tudo que existe ao nosso redor, para que haja uma melhora coletiva, né? Então, tudo que eu penso em desejar para alguém, em compartilhar alguém, em oferecer para alguém de dentro do meu coração um sentimento por conta da tristeza, dessa compaixão de tudo que tem acontecido, que a gente tem assistido, que realmente é muito triste, mas a gente não pode ficar preso a isso. A única forma de a gente nos ajudar e ajudar todas essas pessoas e os parentes que sofrem por tudo isso, é muita oração, muita emanação de energia positiva para que a gente não entre nesse colapso de raiva. Enfim, dentro dessa energia, desse inconsciente coletivo que tira a gente do foco. Então, é diferente de você ter compaixão, de repente você entrar nesse processo de acontecimentos como esse, sentir raiva e ficar xingando todo mundo, achando culpados por uma série de coisas, né? Então, todos nós que somos responsáveis por tudo isso que tem acontecido. Ah, como? Mas eu não sou assim. Os nossos pensamentos, as nossas críticas, os nossos julgamentos, pequenininhos que sejam, vão se somando a milhares e milhares de pensamentos parecidos que causam uma escuridão em torno do nosso planeta, em torno de cada um de nós, das nossas casas, dos nossos trabalhos, que faz colapsar esse tipo de coisa. Esse é um fator. E o outro fator a gente não sabe qual é o contrato, qual é o contratinho que a gente assinou antes de vir para essa dimensão e que a gente não está dando conta da metade que de repente, talvez sejam só 3 coisas que a gente tenha que cumprir, cada um veio com uma missão e a gente não está dando conta de cumprir nem metade, nem chegou no propósito da missão. Por quê? Porque a gente está baseado em crenças, está baseado, enfiado, né, embutido dentro do nosso orgulho, porque o ego está aí para manifestar para a gente todas essas distorções de nós seres humanos, que tem grandes potenciais e que a gente precisa se embasar em alguma coisa para poder sair desse samsara que a gente vem praticando, né? Eu não sou diferente. Mas gravo esse vídeo porque gosto de compartilhar essas coisas, porque as coisas que eu tenho praticado e que compartilho com vocês
tem feito grande diferença na minha vida, grande diferença, em todos os sentidos. Grandes mudanças internas e que repercute em todo o meu externo. Tem muita lapidação para ser feita, muita. Espero dar conta nessa existência, porque eu escolhi estar aqui e tive o privilégio, assim como você e como toda a humanidade presente nesse planeta, tivemos o privilégio de estarmos aqui e tentar fazer diferente. Então, a lei da projeção é tudo que você vê no outro, em qualquer situação, volto a repetir, que te incomoda, esse é o ponto-chave para o início da sua mudança, tá? Então, lei da projeção é isso. O que eu estou me projetando no outro? Se eu xingo alguém, se eu brigo no trânsito, qualquer coisa que me tire da minha paz, o porquê é que eu estou me projetando no outro, no que algo fez, em todos os sentidos da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, que fique essa mensagem de como trabalhar essa lei da projeção, mas para isso, para a gente ter uma mudança realmente em todos os aspectos da nossa vida, a gente precisa parar diariamente e meditar sobre quais os comportamentos que eu tive hoje. Foram coerentes? Eu fui estúpida com alguém? Eu fui estúpida comigo mesma? Eu me maltratei em algum momento? Eu, de repente, me xinguei no sentido, nossa, Glaucia, você é burra, né? Coisas pequeninas desse porte faz a gente criar uma malha magnética e com rupturas, isso começa a criar rupturas e isso se soma à malha magnética, a todo o campo mórfico do mundo todo. Então, todos nós somos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor. Então, cabe a nós o que eu, Glaucia, você, meu irmão, meu amigo que está aí do outro lado, que a gente às vezes não se conhece ao vivo e a cores, mas que a gente faz parte do mesmo pacote, do mesmo legado. O que eu hoje, Glaucia, posso fazer para me melhorar? Eu tenho que olhar para todas as minhas sombras quando elas aparecem, porque tem muitas embutidas, e olhar para isso com compaixão e falar, não, isso não é legal, eu já reconheço que isso não é bom, tomei consciência. Se eu não tenho como resolver sozinho, eu tenho que pedir ajuda para isso, mas a maior ajuda que a gente pode ter é se ligando ao Pai Maior, ao Divino. Então, ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, no que vocês acreditem, muita oração nós vamos precisar para cada um de nós, para cada um ente querido na nossa casa, no nosso trabalho, para que a gente desenvolva cada vez mais esse espírito de compaixão, de amor ao próximo. Porque esse amor ao próximo eu tenho que primeiro me amar. Tudo que eu realizo em termos da projeção, dessas raivas, todos esses sentimentos e emoções que a gente tem em relação ao externo, o primeiro mal que faz, para quem que faz mal primeiro? Primeiro para mim, não é para o outro, né? Porque é a lei da ação e reação. O que eu estou emanando é o que volta para mim. E a gente está sempre botando a culpa no outro, de novo se projetando no outro. Então, para não ficar tão longo esse vídeo, pensem um pouquinho sobre o perdão. É uma coisa que eu vou tentar até gravar, uma oração do perdão que eu ganhei de um terapeuta há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, em busca da minha evolução, do meu autoconhecimento, e foi algo que também me ajudou muito. Amanhã tem um curso da Fraternidade Branca que vamos começar com o primeiro raio, para compreendendo tudo isso, e estes seres da fraternidade, como tantos outros, a gente não pode esquecer de Mestre Jesus, de Deus, de todas as egrégoras, anjos, Elohims, arcanjos, os nossos amigos extraterrestres, os nossos amigos irmãos da Umbanda, enfim, tudo que existe, tudo tem uma finalidade, todos têm a função de nos ajudar a sair dessa densidade, desse buraco negro que a gente se enfiou, e não é culpa de ninguém. A gente tem que trazer, e também vamos colocar assim, vamos substituir a palavra culpa por uma responsabilidade. É responsabilidade minha, Glaucia, tua que está assistindo, de todos nós, mudarmos nós primeiro. Se eu mudo a minha forma de pensar, mudo o meu comportamento, mudo a minha forma de ver a vida e as coisas, através da ajuda da lei da projeção, que eu falei, é uma paulada na cara, mas você fala, caramba, eu não tinha me dado conta disso. Vamos trabalhar? Né? Eu só posso garantir para vocês que todas as experiências que eu tenho tido comigo,
o sentimento de gratidão aumenta cada vez mais. Então, vamos ver qual é a próxima lei. Talvez a lei de causa e efeito está meio fora de ordem, mas isso tem um porquê, né? Talvez a lei de causa e efeito estão todas interligadas. Vamos falar sobre muitas coisas para ajudar nesse processo. Mas espero que todos cheguem ao fim desse vídeo, né? Teria que ter falado isso no início, mas enfim. Compartilhem, se inscrevam no canal, dê um likezinho lá, comentem. É muito importante essas trocas. A gente precisa se unir cada vez mais em termos de sentir um ao outro, o que um está sentindo, o que não está, porque essas conversas são maravilhosas. Para uma palavrinha, às vezes, que cai no nosso mental, muda toda a história do nosso dia e da nossa jornada, tá bom? Um beijo enorme para vocês e qualquer coisa estou à disposição. Vou deixar todos os dados, né, como eu faço na descrição do vídeo. E se puder compartilhar e dar um likezinho lá, se você gostou, comentar é muito importante. Eu vou agradecer bastante. Um beijo e até o próximo encontro.